Pessoal, sejam muito bem-vindos. Por aqui, professor Felipe Molinar. E nesse vídeo eu vou tratar um pouquinho sobre os chamados censos da qualidade, o denominado programa 5S. Ele é um programa muito interessante aqui para nós, que ele tem uma nomenclatura. Esse S para nós é denominação japonesa. Então nós vamos trabalhar um pouco esse contexto, ver quais são essas 5 letras que iniciam pelo S e quais são as filosofias por trás desta aplicação para a empresa, para a sua vida, então para um ambiente de trabalho. Então todas essas finalidades elas são abordadas por esses programas de qualidade, que um deles é o 5S. Então, se você observar um local dessa finalidade, qual é o senso de utilização dele? Qual é a organização que esse local apresenta? Qual é a disposição ou layout do ferramental, dos painéis, dos indicativos, das cores, das padronizações? Será que existe uma harmonia num ambiente de trabalho nesse contexto? Será que você consegue enxergar alguma ideia de limpeza? O ambiente ele é propício para um trabalho saudável, para que aquele colaborador, aquele funcionário, ele trabalhe de forma harmônica com o que está estabelecido no planejamento estratégico da organização, por meio de procedimentos organizacionais, por procedimentos de operação. Como é que então ele consegue tirar um potencial de eficiência e de efetividade aqui de um ambiente com essa formatação? Será que esse ambiente também ele proporciona saúde ao operador? As normas regulamentadoras, as NRs, será que são cumpridas num local desse? Como a organização ela pensa nesse quesito ou nestes quesitos focados não apenas no operador e na sua saúde, mas também na disposição de saúde desse operador para que ele entregue lá à frente um trabalho ou um valor estipulado para a empresa? E será que ele tem autodisciplina? Esse ambiente é um ambiente que inspira todos os anteriores, a utilização, a ordenação, a limpeza e a saúde? Será que isso aqui faz parte da filosofia empresarial? Então você pode observar que esse é um ambiente que está com uma variedade de problemas e ele não faz parte dessas ideias que o 5S estabelece. E justamente esse 5S ele vem de uma filosofia, de uma acepção japonesa aqui, mesmo não havendo uma convergência de informação sobre a real origem do 5S, muitos autores citam que esse veio justamente esse termo criado pelo professor Kaoru Ishikawa, que ele era um engenheiro químico japonês e ele era o principal defensor, pregador dos conceitos de qualidade total naquele país, que era o Japão antes da Segunda Guerra, que era um país essencialmente agrícola, que ele não tinha uma base educacional obrigatória, que ele vivia muito do seu próprio comércio e ele tinha, além de tudo, um chamado regime imperial. Então o professor aqui em 1950, nesse período, ele era um momento em que o Japão tentava se reerguer da derrota sofrida na Segunda Grande Guerra, e as indústrias japonesas elas necessitavam colocar no mercado produtos com preço e qualidades capazes de competir na Europa e nos Estados Unidos. Então, após se transformar nessa potência, o pós-Segunda Guerra, há uma indústria modernizada, tem um ensino escolar obrigatório, ele se abre para o mundo num comércio externo e tem um regime capitalista aqui. Então, após se transformar nessa grande potência econômica, o Japão ele passou a ser foco de pesquisas por organizações de outros países, desejando justamente conhecer as ferramentas gerenciais utilizadas para justificar os seus grandes ganhos de produtividade. Muitos delas
aqui também trabalhados pelo que se chama de qualidade total, sistemas de produção, o just in time, a manutenção produtiva total, círculos de controle de qualidade, princípios de melhoria contínua. Então tem uma infinidade de itens nisso, mas o que você deve estar se perguntando, o porquê de censos? A ideia que eles têm ou que eles tinham, e ainda essa difusão, é que o censo seja algo que você não implante, mas que você plante como uma semente aquilo no seu contexto empresarial, no seu contexto industrial ou contexto de fábrica, e que aquilo germine ao longo de todas as pessoas que trabalham no contexto organizacional, para que todas elas cultivem aquilo de uma forma harmoniosa para o que está estabelecido no ambiente de trabalho. Então, a ideia do censo é justamente ela estabelecer dimensões nas pessoas. E essas dimensões aqui, justamente, é a ideia de o porquê eu devo mudar. Então, desde uma pessoa aqui que ela não consegue obter quais são os procedimentos operacionais na empresa, ou ela não consegue trabalhar em harmonia ou em equipe, ela tem que começar a alterar a sua filosofia de trabalho justamente para tentar atender o estabelecido por normas. Por exemplo, com a ideia muito de políticas de globalização exigindo maior qualidade e menor custo de produtos, essa mudança de dimensão é que as pessoas vão ter de fazer no seu ambiente de trabalho. Outras também enfrentam a Código de Defesa do Consumidor, possibilitando exigir qualidade do produto ou do serviço por ele adquirido, que motiva justamente essas empresas, essas organizações a reverem sua postura frente ao cliente, ao colaborador, ao acionista e à sociedade em geral. Então essa é a base justamente da ideia de dimensão dos princípios 5S. E uma delas aqui é a ideia das chamadas dimensões. Uma delas, a primeira que pode ser observada, que é a parte física ou a parte mecânica, que ela está ligada às coisas materiais, aos objetos que cercam aquele ambiente de trabalho. O segundo item, esse físico, ele está justamente ligado à parte intelectual das pessoas, ou também dos processos, que salienta aqueles métodos utilizados para a execução de uma tarefa, ou também da tecnologia aplicada. Qual é a transformação digital que essa empresa de pessoas está operando? Então esse físico para esse intelectual, e também a parte do comportamental, como essas atitudes das pessoas frente aos novos princípios, a uma nova ideia de indústria 4.0, ela está sendo trabalhada. Como as pessoas reagem quando expostas a diferentes situações do dia a dia. Então é importante que essas três dimensões elas caminhem juntas, interligadas entre si. Então, para nós ter uma ideia geral, existe uma variedade de conjunto de ferramentas para a melhoria dos processos. O 5S, ele justamente existe para estruturar a organização, os procedimentos e instruções. Ele pode ser entendido aqui para nós como um jardim de infância da qualidade total. Então ele é o primeiro ponto. A empresa ela precisa estabelecer algumas bases, e que uma delas pode ser o início pelo programa 5S ou 5 censos de qualidade. Após estabelecido esses 5S, a empresa pode evoluir para a filosofia do Kaizen, que é o gerenciamento visual, que é a ideia da melhoria contínua, fazer melhor todo dia, que é um segundo ponto. Um terceiro ponto, já aumentando a ideia da melhoria, é para a filosofia do Lean, que é a ideia básica dele, é a estabilidade do processo por meio da eliminação do desperdício, fazendo fluir e puxar todo o processo. Depois, a próxima ferramenta aqui ao ser utilizada no setor, quando já estabelecidas as demais, e que elas já tenham plantadas nas pessoas
aquela filosofia é o Six Sigma, que é a capabilidade, a redução da variabilidade por meio da utilização de métodos estatísticos para o controle de processos. E para fechar esse bloco, aqui o último é o Design for Six Sigma, que é a robustez do processo. Então ele trabalha todas essas ferramentas de uma forma harmônica e que as pessoas, os processos e até as tecnologias, elas estejam todas ligadas e que trabalhem de uma forma aqui para que gere valor em todas as etapas do processo. Então se começa justamente por essa ideia do 5S, passa para a filosofia do Kaizen, a filosofia do Lean, do Six Sigma e a última aqui, o Design for Six Sigma. Então, o projeto para o Six Sigma. Então, quais são os 5 sensos de qualidade estabelecidos? O primeiro deles é o que se chama de senso de utilização. O que é um senso de utilização? O senso de utilização é justamente, aqui o nome em japonês é seiri. Então, o senso de utilização, ele significa utilizar materiais, ferramentas, equipamentos, dados com equilíbrio e bom senso, onde é realizado o descarte ou realocação de tudo aquilo considerado dispensável para a realização das atividades. Então, muitas vezes a pessoa, o operador, ele deve saber diferenciar o útil do inútil, utilizar somente a quantidade certa de material e ela deve estar disponível somente a quantidade certa, eliminar tudo que não é útil. Então, essa é a primeira ideia de senso, que é o senso de utilização. O segundo é o chamado senso de ordenação, ou seiton. O seiton, ele pode se trabalhar na ideia que é de uma forma da importância de se ter todas as coisas, os materiais disponíveis de maneira que possam ser acessados e utilizados imediatamente. Então tudo estar em ordem, identificado, para ter uma economia de tempo, uma facilidade de localização das ferramentas e materiais e redução de pontos inseguros. O terceiro ponto é o chamado senso de limpeza, ou seiso. O seiso, ele justamente quer trazer uma ideia ou uma importância de eliminar a sujeira, resíduos ou mesmo objetos estranhos ou desnecessários ao ambiente de trabalho. Trata-se então de uma maneira de manter o asseio do piso, de armários, gavetas, estantes, as partes também de computadores, arquivos em computadores, arquivos no sistema de processo do ERP da empresa, tudo organizado de uma forma prática, fácil e que gere valor àquela estruturação passada. Então, não é somente, ele pode ir além do aspecto físico, abrangendo também o relacionamento pessoal entre os operadores, que aquelas pessoas onde elas devem preservar um ambiente de trabalho onde impere a ideia de uma honestidade, de uma transparência, de uma franqueza e, acima de tudo, do respeito entre os operadores. Então, esses são os 3 sensos que eles têm a finalidade justamente de transformar uma mudanças no local de trabalho, que eles geram uma chamada sensibilização dos operadores, e não somente dos operadores, mas também dos gerentes, da média gerência, da alta gerência, das pessoas que trabalham em todo aquele ambiente. O próximo senso é o quarto senso, que é o senso de saúde, ou seiketsu. Esse senso, ele tem a finalidade de a empresa já ter estabelecido os 3 sensos anteriores de utilização, de ordenação e de limpeza, e ele é traduzido para padronização, na fixação por meio de padrões de cores, de formas, de iluminação, de localização, de placas indicativas, de processos de trabalho. Então, ele abrange muitos dos sensos anteriores e ele tem a finalidade de trazer aquilo para um ambiente de trabalho mais agradável, facilitando a localização e identificação de objetos e de ferramentas, um equilíbrio físico e mental, melhoria das áreas comuns, por exemplo, de banheiros, de refeitórios,
de locais de ferramentaria, então melhoria nas condições de segurança. O próximo e último senso, para fechar, o 5S aqui do senso de qualidade, o senso de autodisciplina, ou Sitsuki, que ele tem a finalidade aqui que é, além do cumprimento e comprometimento pessoal para com as etapas anteriores, ele busca justamente os chamados padrões éticos e morais de cada indivíduo que trabalha na organização. Então ele busca justamente um ambiente autodisciplinado acerca dos princípios anteriores, visando justamente a melhoria da qualidade, da produtividade e segurança do ambiente. Um trabalho diário agradável, um trabalho que gere sempre o valor desejado. Uma melhoria nas relações humanas, valorização do ser humano, cumprimento dos procedimentos operacionais e dos procedimentos administrativos. Então, veja que essa ideia, saindo da mudança no local de trabalho, ele vai para a mudança na atitude do colaborador, que é a ideia do senso de plantar no colaborador aquela ideia que ele é a pessoa responsável por fazer a sistemática do 5S. Então, ele finaliza perpetuando desde a sua sensibilização até a sua perpetuação. Então, justamente essa da mudança local do trabalho para a atitude no colaborador. Então, isso tudo ele proporciona um ambiente de trabalho com maior valor agregado, trazendo uma mudança organizacional. Então, tudo começa pela sensibilização da pessoa, do colaborador, para assim ter uma perpetuação daquele trabalho. E aí o que vai gerar? Um resultado positivo para a organização, não somente na parte financeira, mas também na parte de processos, na parte também daquele ambiente de trabalho, ele gerar maior índice de satisfação, de felicidade para com o seu trabalho. E como nem tudo é perfeito, existem muitas resistências também iniciais à sensibilização do programa e à sua perpetuação. Uma delas são aquelas pessoas que elas mesmo no seio da sua bagunça, elas sabem onde está cada coisa, que muitas vezes a pessoa até pode saber, mas ela perde tempo, ela não gera valor naquele processo que ela está desenvolvendo. Então, isso é uma resistência ao programa. Outra resistência é aquela: para que perder tempo aplicando essa ferramenta do 5S? Então, essa é uma segunda. Também existe outra, que é aquela pessoa que ela está sempre ocupada ou que ela nunca tem tempo para fazer um determinado treinamento envolvendo os conceitos do 5S. E também existe aquela pessoa que o porquê mudar. Então, essas são pessoas que devem ser trabalhadas, identificadas, e essas resistências devem ser aqui derrubadas pelas pessoas que trabalham naquela organização por meio da sensibilização de melhores padrões aqui para resultar valor à organização como um todo. Então, quais são os benefícios do 5S? Um deles é a melhoria da qualidade dos processos, depois o aumento da produtividade. Um terceiro também é a redução e prevenção de acidentes por um ambiente mais saudável, um ambiente mais organizado, um ambiente mais limpo, com procedimentos aqui sendo cumpridos. Então, isso aqui melhora a questão da redução de acidentes. Um quarto ponto, aumento da vida útil de máquinas, das ferramentas, dos equipamentos de trabalho, da sua conservação, da verificação de prazos de validade, dos quesitos de iluminação nas operações. Também um quinto ponto, a eliminação dos desperdícios, aquilo que gera e aquilo que não gera valor deve ser retirado. Então, essa aplicação maciça dos 5S e consciente, ela também gera um incentivo à criatividade, fazer um processo de uma forma melhor a cada dia, ter uma autodisciplina dos colaboradores, uma redução de problemas de saúde, uma racionalização do tempo e também uma otimização do ambiente de trabalho. Veja que o programa 5S, ele é uma porta de entrada de um programa de qualidade total. Isso porque ele tem um grande efeito sobre a motivação.
para a qualidade, visto que seus resultados eles são rápidos e visíveis desde que os operadores estejam sensibilizados com aquela mudança. Então, o 5S ele é um processo educativo que ele visa, que ele possibilita uma mudança comportamental e cultural das pessoas na organização, com o objetivo de uma vida harmoniosa no trabalho. Então, tudo que uma empresa faz depende da competência das pessoas que trabalham com ela e dos processos existentes. Então, a forma mais racional de aumentar o desempenho e gerando valor dessa empresa, ou é melhorar os seus processos, ou melhorar as pessoas. Ou o melhor de tudo é ter processos otimizados com pessoas sensibilizadas para uma melhoria constante e uma busca sempre de valor aqui. Então, essa é a ideia. Nos próximos vídeos, pessoal, eu vou trabalhar cada um desses censos aqui em detalhado. Então, fica essa nossa ideia para que você assista, continue e que trabalhe na ideia de uma mudança comportamental aqui. Então, eu agradeço e peço para que curta o canal e que siga acompanhando os nossos vídeos. Muito obrigado e até o próximo.